eu acho que não é convencer a pessoa de que não é real. É real. A falta que ela percebe é real. Agora, eu preciso ter medo dessa falta? Eu preciso potencializar essa falta? Porque quando eu não tenho algo e valorizo isso que eu não tenho, é a hora que eu sofro. Sejam bem-vindos ao Podcast Aware, o podcast que cultiva a inteligência consciente. Eu sou o João Gabriel. E eu sou a Mônica Moreira. Muito bem. Pessoal, o tema de hoje é um tema muito interessante, que a gente já veio construindo ele, né, Mônica? Não, João, calma, porque você tá querendo esse tema já faz algum tempo. A gente tem que contar, né, a verdade. E aí no último episódio, que aí é uma deixa pra quem não assistiu, corre lá e assiste, que tá muito bom. A gente deu uma boa palhinha, né? Foi quase um spoiler, né, no último episódio. Os temas, eles muitas vezes são relacionados, né? A gente tá falando do comportamento, do nosso comportamento. Então, uma coisa esbarra na outra, né? Faz sentido. Faz Por isso sentido. que ele já vem tão presente, né? Na verdade, ele já tá uns 2 episódios, assim, vindo. As falas vêm, né? Ficam nos circulando. Aí a gente percebe no nosso dia a dia. Mas, João, fala aí qual é o tema. O pessoal deve estar bem curioso. Eu só vou falar o tema depois que o pessoal curtir o nosso canal, né? Colocar lá o sininho para receber os avisos. E aí eu posso falar qual que é o tema. Já? Já pode, Mônica? Já deu tempo? Pronto, João. Fala logo esse tema de hoje, porque eu sei que esse tema tá querendo vir faz tempo. O tema de hoje é Eu tenho medo de escassez. Você tem medo de escassez, Mônica? É pra falar a verdade? Que bicho louco essa escassez, João. Eu quero hoje aprender. Tenho, João, tenho medo. E você sempre teve consciência, porque o podcast aqui, né? Pra quem ainda não sacou, ou quem tá chegando agora, o podcast, ele fala de ter consciência das questões, né? A gente acaba, muitas vezes, descobrindo que sente, percebe, tem algumas questões depois de anos, né, de vida. Você sempre soube que você tinha medo da escassez? Imagina, nunca, não, isso é muito recente, né? Na verdade, essa palavra já não causa um conforto, né? E eu acho que você não quer identificar que esse comportamento, que esta forma de pensar tá te rodeando ou que é parte do seu processo, né? Do seu funcionamento. Então, faz pouco tempo, né? Menos de 5 anos também, né? Faz pouco tempo que eu comecei a compreender melhor o peso de ter este pensamento, o peso de estar nesse movimento, né? Faz pouco tempo. E aí eu comecei a ler mais, a compreender mais. Eu me aprofundei um pouco mais, assim. Eu tenho estudado mais sobre isso. E essa questão da escassez é muito interessante porque a gente não está falando de uma coisa específica, né? A escassez, esse medo de não ter, né? O medo de faltar, ele pode se manifestar em muitos aspectos, né? Talvez fique mais fácil para a gente até pensar na forma da escassez do dinheiro, né? Que é a coisa que a gente talvez tem mais medo que falte na nossa vida, no nosso mês, né? A gente olha e fala, poxa, eu não posso ficar sem dinheiro, tá faltando dinheiro, não tem dinheiro para fazer tudo que eu queria. Não vai dar para pagar todas as contas. Né? Essa relação de escassez com dinheiro, a gente tem isso bem já, vamos dizer assim, elaborado, né? Mas não é só com dinheiro. Na verdade, a gente pensa na escassez do dinheiro, pensa na escassez dos recursos naturais, né? Pensa muito na escassez da água, que se fala muito, né? Que leva à escassez da energia, de todas essas coisas. E eu acho que é por isso que a gente não quer muito entender, porque sabe que o impacto é muito grande. E, na verdade, é muito grande, né? E não é só o dinheiro, né? Eu nas minhas leituras e nas nossas conversas, eu entendi que a escassez de tempo também é uma dor, né? A escassez de afeto
né? Às vezes é muito amplo. Se você começa a focar aí, tem muito tema. O ponto aqui, que eu acho que a gente tem que deixar marcado, né? Que a gente não tá falando de escassez. Porque muita coisa é escassa e realmente, né? Tem muita coisa que pode faltar se a gente não tiver cuidado, etc e tal. A gente tá falando do medo da escassez. Uma coisa é a gente ter consciência do que é abundante, do que não é, do que sobra, do que não sobra, né? E daquilo que realmente eu tenho que tomar cuidado porque pode faltar. E outra coisa é o medo da escassez. Então, eu conheço pessoas, eu tenho exemplos assim de convivência, que tem medo de escassez de uma coisa que essa pessoa tem muito. E você está destacando aí o medo da escassez. O que é o medo? É o sentimento, é a emoção, né? A emoção lá primária. Mas qual é o pensamento que está causando isso, né? E aí é que tá, porque muitas vezes a gente está nesse funcionamento de uma mentalidade de escassez e a gente não se dá conta, né? E assim, João, não existe, eu não tinha visto nenhum estudo. Eu acho que é muito difícil chegar para alguém e dizer, olha, sabe o que acontece? Eu tô com medo da escassez. Alguém já falou Ninguém isso? Ninguém fala isso, né? Eu sinto medo. Então, é muito subjetivo, é muito empírico, né? Não é para você saber que isso está se passando e que algumas coisas da sua vida são impactadas por causa dessa sua forma de pensar, por esse medo, né? E aí vale aquilo que a gente sempre conversa, identificar qual é o pensamento que eu tenho que dispara esse medo, né? E que me faz ter esse comportamento. E muitas vezes o medo de perder ou de não ter faz com que você nem ganhe, né? É verdade. Faz com que você nem tenha, porque eu não quero ter porque eu tenho medo da dor que vai ser perder. Então, isso roda muito com a gente inconscientemente. Precisa, né, de um exame que a gente olhe para dentro para entender se está acontecendo com a gente ou não. Eu acho que enfrentar essa forma de pensar, confrontar essa emoção, exige formar parcerias, né, confiáveis, talvez num processo terapêutico, num processo espiritual, num processo de autoconhecimento mesmo, né? Exige um esforço muito grande de você encontrar alguém para se abrir e pedir uma ajuda, né? Porque no meu tempo de terapia eu não lembro de ter dito, olha, mas eu penso, é isso que eu tenho, né? É isso que eu sinto, é isso que me acontece. E é impressionante como te paralisa, né? Sentir esse medo, né? Você vai criando situações, você vai se deparando em situações que é difícil falar, olha, não, você está pensando na solução errada. Você está pensando uma solução imediata. É difícil você sinalizar isso para o outro, né? E é por isso que eu acho que é um exercício de consciência, né? Como você disse no começo. Parar, ter esse momento de autoconsciência, né? Ter coragem também de olhar para a sua situação, olhar para os seus resultados e dizer, eu estou sendo impactada por essa minha forma de pensar, por eu ter esse medo, né? Eu até a gente conversou no outro episódio, né? Que a gente, às vezes, nessa situação entre tentar ficar bem, se sentir feliz, a gente vive com um pensamento no futuro e um pensamento no passado, e o nosso presente está na falta, né? E está sempre preso numa falta que, como você acabou de dizer, que às vezes nem existe. E que aí nutre a infelicidade, que é o que a gente estava falando no outro episódio, né? Então, como eu foco no que está faltando, né? Que é a escassez, o que está escasso na minha vida? Então eu valorizo bastante isso que está faltando e aí eu fico infeliz. E isso é um ciclo que se retroalimenta. Então se eu fico infeliz, eu vou ter menos condição de buscar o que eu quero. Né? Eu tenho menos gás, menos força, menos ímpeto, menos vontade de fazer alguma coisa. E aí eu vou ter menos também. E assim vai indo. Eu queria compartilhar aqui um pouco do como foi para mim essa situação e eu
durante muitos anos da minha vida, eu fui sobrevivendo. Eu acho que desde a minha infância, adolescência, minha fase de adulto jovem, assim, eu fui sobrevivendo. E fazendo as coisas, e sobrevivendo, e não parei muito, assim, pra pensar nas coisas, né? Chegou um dia que alguém me falou sobre prosperidade. Aí eu falei, pô, prosperidade é essa coisa doida aí, né? Acredita que você vai ter, né? Que tudo é próspero. É nada, tá faltando um monte de coisa. Abre a minha geladeira pra ver o que tá faltando, né? O que tem, o que não tem. Tinha uma época, Mônica, que o meu salário pagava metade das minhas contas. E eu não tinha o dinheiro do próximo mês, né? E foi exatamente nessa época que me falaram sobre essa tal dessa prosperidade, que eu tinha que ter um pensamento próspero, que as coisas iam melhorar. E a resposta que eu queria ter é, legal, vai por aqui que você vai ganhar muito dinheiro, né? Ou toma uma oportunidade aqui que você vai ganhar muito dinheiro. Isso pra mim era prosperidade. E foi muito interessante que eu fui obrigado ali, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas talvez 25, 26 anos, a repensar o que era prosperidade para mim. E aí eu comecei a refletir, foi mais ou menos na mesma época que comecei a investir em me autoconhecer, a me entender. E aí eu comecei a perceber isso. O que era importante para mim, o que eu valorizava, o que eu gostava de fazer que me dava prazer, o que eu queria conquistar ainda. E aí eu comecei a me sintonizar com isso. E é muito doido, porque a partir do momento que eu comecei a valorizar o que eu tinha, o que eu era, o que eu sentia, as coisas materiais começaram a acontecer, não de uma forma, né? A gente está falando de prosperidade, não de abundância. Não de uma forma abundante, mas as coisas começaram a acontecer. E meio que algumas coincidências assim foram acontecendo e foi viabilizando algumas coisas. Então, uma época que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, acabei comprando um apartamento. Como? De um mês para o outro, a condição mudou e aí, né, você ganhou na loteria? Não. Foi uma coincidência de alguns fatores, uma lucidez grande, uma capacidade de percepção alta, e eu consegui resolver um problema ali na minha vida que acabei comprando um apartamento e saindo do aluguel. Mas o que eu precisei para chegar nesse ponto? De lucidez. Eu precisei me entender, tá tranquilo. Porque se nesse momento eu estivesse ainda doente com o medo da escassez, eu não teria dado espaço. E eu vou dizer que esse apartamento viabilizou hoje eu estar aqui. Olha só. Muito doido, né? É muito doido mesmo. E é um ato de coragem que você teve que ter, né, João? Porque isso é uma coisa que eu me questiono muito. Como que a gente fala... como que a gente leva isso para uma pessoa que está numa condição de vida muito difícil, porque por mais que diga para ela, olha, mas essa sua necessidade de afeto, esse sofrimento por um afeto que você não recebe e que você acredita que não recebe, que não é da forma como você queria, não é real, né? E juntando essa questão do afeto, mas a questão financeira da pessoa, como é que a gente conversa com uma pessoa para que ela vá para esse ponto de lucidez? Que eu acho que não é convencer a pessoa de que não é real. É real. A falta que ela percebe é real. Agora, eu preciso ter medo dessa falta? Eu preciso potencializar essa falta? Porque quando eu não tenho algo e valorizo isso que eu não tenho, é a hora que eu sofro. É dar o hiperfoco, né? Quanto mais você dá o hiperfoco para aquilo que não tem. Eu não tenho,
sei lá, eu não tenho o afeto de uma pessoa que eu queria. Mas eu não tenho afeto de ninguém? Eu não tenho afeto do meu animalzinho, meu cachorro. Então, eu tô dando foco pro que falta e eu não tô percebendo o que eu tenho. Se eu não percebo o que eu tenho, eu não consigo fazer uso do que eu tenho. Porque se eu me sinto bem, as coisas mudam. Eu consigo buscar, às vezes, o que está faltando, né? E eu acho que essas situações também acontecem, que é um convite para você se internalizar um pouco, né? Para você, talvez, sair dessa necessidade de ter, de ser, né? Agora, eu estou vendo muito movimento forte das pessoas se desintoxicarem de rede social. Sim. Né? Pessoas que ficavam 24 horas postando, estão tendo outras falas, estão friando eu mesmo. precisei mudar em mim, Mônica, o que significa falta. É mesmo. Porque a falta para mim era uma punição. A falta para mim era um castigo. Era uma sina. A falta era uma comprovação de que eu não mereço. A falta era para mim o chicote que eu mesmo usava para me machucar. Então, quando eu consegui entender que a falta é só uma oportunidade, foi quando eu consegui equilibrar essa balança. Gostei dessa fala aí, ó. A falta é uma oportunidade para equilibrar essa balança. A falta é muito importante pra gente. Quando um indivíduo percebe que algo falta, é a mola propulsora da busca. Eu só busco o que me falta. Agora, quando eu sofro pelo que me falta, é uma patologia da falta, entendeu? Ou seja, se você tá num movimento onde a falta tá te paralisando, é aí que tá o perigo, né? Agora, se você está num movimento de falta, onde você tá buscando respostas, tentando enxergar, tentando encontrar soluções, né? Criando movimentos e dando espaços até emocionais para resolver, para sair daquele movimento, ela é fortalecedora. Isso responde, João, uma pesquisa que eu estava fazendo para o nosso episódio, que fizeram uma pesquisa sobre a mentalidade de escassez, que deu origem a um livro, é um grupo de pesquisadores lá que fez. E aí eles dizem que a mentalidade de escassez tem os aspectos negativos, mas ela também tem aspectos positivos, que ela pode fazer com que a pessoa se reflita mais, tenha mais atenção, né? Crie mais espaço. E aí tem ligação com o que você está falando, né? Esse movimento de criar mais espaço, de se entender emocionalmente e dar o significado para a falta, pode trazer um bom resultado, pode mudar o seu resultado. Porque às vezes tem que ter resultados ruins para você parar e falar, opa. Sim, a gente pode pegar exemplos grandes sobre isso, né? Pra gente refletir. Quando, não sei se todo mundo é da mesma época, os jovens aí não vão lembrar, quando a gente teve racionamento de energia. Nossa. Todo mundo aprendeu a economizar energia. Quando a gente teve racionamento de água, né? Que a gente estava com problema crise hídrica. Também todo mundo começou a ficar mais atento para economizar água. E o aprendizado disso é legal, mas veja, por exemplo, a gente tem uma situação da pandemia que, num primeiro momento, não foi legal a sensação de que estava escasso, por exemplo, o álcool em gel, a máscara. Por quê? O comportamento das pessoas não foi de otimização, foi de acumulação. Você sabe que nesse tempo aí eu vi umas matérias e eu dava muita risada, que as pessoas iam no supermercado e pegavam papel higiênico, né? E aí todo mundo acumulou, né? Então essa a gente pode usar como um exemplo para entender
a parte do medo da escassez, né? O medo da escassez, o que ele faz com a gente? Faz com a gente desenvolver comportamentos que não são equilibrados. Então eu vou guardar mais do que eu preciso. Eu vou comprar todas as máscaras. Porque, veja bem, numa situação normal, você vai na farmácia e tem 2 caixinhas de máscara, você e uma pessoa tá querendo comprar, você deixa ela levar uma e você leva outra. É verdade. Né? Na época da pandemia, não dava briga. Eu lembro na fila tentando pegar álcool. Por quê? Porque eu tinha medo de faltar. Então, toda vez que eu tenho medo de faltar, quando eu tenho medo da escassez, eu começo a ter comportamentos que não são prósperos. Num reflexo coletivo. Então, se eu não estou sabendo trocar, se eu não estou sabendo me relacionar, como vai chegar algo bom para mim? E aí a gente pode também, uma coisa que também me intriga sobre isso. Existem pessoas que têm muito dinheiro e que têm pensamento de escassez sobre o dinheiro. E que elas acumulam dinheiro. Uhum. Igual a gente acumulou álcool na pandemia. Elas acumulam dinheiro não porque elas querem enriquecer ou, sei lá, crescer o seu negócio. Não, porque elas têm medo de ficar sem. Esse é o motivo da pessoa acumular o dinheiro. Tem algumas pessoas que acumulam por isso. E aí você para pra pensar, legal, mas deu certo, né? Ela tem bastante dinheiro. Mas o que falta pra ela? Será que essa sensação de falta do dinheiro, que refletiu no dinheiro que ela conseguiu, que é o elemento que ela conseguiu guardar, o que ela não conseguiu guardar? O que ela não conseguiu obter na vida dela? Tá escondendo alguma coisa mesmo. O que falta pra ela? Porque às vezes a gente pensa muito tem muita relação dessa coisa da escassez com o dinheiro. E pra mim, no meu ponto de vista, o dinheiro é o final do reflexo de tudo. Então, quando a gente vê, nesse caso, por exemplo, aquela pessoa que guardou muito dinheiro porque tem medo de ficar sem, ela muitas vezes não viveu. Não viajou. Não comprou a casa que ela queria ter. Não comeu uma coisa que não gostaria. Não comeu o que ela queria comer. Não se expôs, não se abriu para novas experiências, porque o foco dela era se preservar naquele sentido. Então, será que tem ali um pensamento de escassez circulando ali na vida dela toda? Faz muito sentido. Aí, então, João, quem tem muito dinheiro é que tem pensamento de escassez? Não, eu não disse isso. Eu disse que o dinheiro é um elemento que está ali circulando. Eu poderia guardar outras coisas. Na verdade, o dinheiro é o que está visível, mas tem algo por trás, né? Tem, como diz, né? Era a mosca. A vaca é outra. Eu posso ter pessoas que têm pensamento de escassez e não têm dinheiro? Pode também. Pode também. Então, eu acho que isso também pode acontecer. Como eu tenho um pensamento de falta de algumas coisas, eu não me abro e aí eu também não recebo o dinheiro. Então o meu medo muitas vezes me paralisa. E é legal isso que você está falando, porque falam muito assim, não, mas você tem que pensar na abundância, né? Na abundância. Como é que a gente fala para alguém pensar na abundância se a pessoa nunca teve essa experiência, não tem referência, né? Não se acha merecedora, né? Como é que você pode explicar para uma pessoa, ajudá-la a ir para esse pensamento de abundância? E aí, isso que você trouxe, que ficou muito gravado, esse significado da falta, né? Que às vezes está enraizado lá na infância da pessoa, né? Ela pode ter visto uma situação familiar muito difícil, onde teve muita falta, onde viu pais passando necessidades para que não faltasse para ela, né? Quantos casos eu ouço de pessoas falar, minha mãe e meu pai não tiveram essa condição disso, então não deixo faltar para os meus filhos, né? E aí você vê que a pessoa abre mão de muita coisa para poder compensar para os filhos, né? Porque não quer que o filho sinta o que ele sentiu vendo dos pais. E aí, como é que você fala para uma pessoa dessa? Não, mas então porque uma das pesquisas que eu fiz
Para você confrontar essa mentalidade de escassez, você precisa ter uma mentalidade de abundância. Como é que eu posso falar em abundância para uma pessoa que veio dessa realidade e não tem elementos nem emocionais para se conectar com isso? Uhum. Para ela, o elemento emocional é a falta. Eu tenho que fugir da falta, né? É meio que sobrevivência, né? É o bicho da caverna. Então eu tenho que sobreviver, eu não posso ter falta, eu não posso estar em falta, né? Então, eu acho que são muitas coisas para falar sobre isso, para tentar ajudar a pessoa, a nós primeiro, né? Eu e você exercitar a abundância e depois as pessoas estão nos ouvindo. Mas eu destacaria o seguinte ponto. Primeiro, o que realmente eu preciso? Olha aí, gente, vai anotando aí, vamos fazer esse exercício junto que eu vou fazer. O que realmente você precisa hoje, neste momento agora, para sobreviver, para existir? Bom, se eu parar para pensar a fundo, eu preciso de poucas coisas. Neste momento. Ah, João, mas eu vou precisar mais à frente. Tudo bem, mas o exercício para a gente entender a abundância é a gente olhar agora. O que eu preciso agora? Então você começa a ver que para existir, você precisa de menos coisas do que você pensa. E aí, as outras coisas são coisas que eu desejo. Eu tenho que começar a diferenciar o que eu desejo do que eu preciso. Quando eu diferencio o que eu desejo do que eu preciso, eu começo a perceber que, geralmente, a minha vida é abundante. Porque eu tenho mais do que eu preciso. Você sabe que isso que você está falando, numa determinada época, para eu me confrontar, e foi onde eu vi que tinha algo estranho, que eu me perguntava, então tá bom, se esse é o meu problema, e se eu tiver essa situação, o que eu vou sentir? Aí eu não achava a resposta, passavam uns minutos, aí eu me perguntava de novo, e aí eu vi que não era a falta daquilo. Uhum. Na verdade, era uma outra situação, era eu que vivia, eu potencializei aquele medo de que ia faltar e de que não dava, que eu não ficava alegre com nada à minha volta. Eu vivia na espera, né? E quando você conquista, não vale também. Porque... não dá nem tempo também. Né? Não dá nem tempo de aproveitar. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso... gente, é individual. Cada um pode pensar, o que eu preciso hoje para existir? Eu, por exemplo, posso pensar assim, se eu tiver uma roupa para vestir, uma cama para dormir e um alimento, para mim eu acho que é suficiente. É o que eu preciso. Mas o que você deseja? É diferente. O que eu desejo estar aqui no estúdio gravando esse podcast. Eu desejo ter um carro bacana. Mas o desejo, ele já é mais do que eu preciso. Então eu já estou na abundância. E aí, Mônica, vem uma outra reflexão para a gente completar essa ideia da abundância. Você, na última Copa do Mundo, viu as crianças aí colecionando figurinha? Nossa. Viu? Eu vi. Normal. Coisas que eu não vi há muitos anos. Então, eu vi na minha fazendo época encontro, inclusive, para trocar. De infância, né? Eu tinha aqueles bolo de figurinha repetida, né? E aí todo mundo vai trocar as figurinhas repetidas. Então a lógica da figurinha é o seguinte, você tem um álbum, você foi comprando as figurinhas que você tem, não completou o álbum. Tá faltando figurinha. Isso é escassez. Tá faltando. Por mais que eu compre figurinhas, eu não consigo completar meu álbum. Falta. E se eu ficar nessa dinâmica, eu sofro. Então, o que eu faço com as figurinhas? Eu pego as minhas figurinhas repetidas e tento trocar com alguém. E aí eu consigo completar meu álbum. E aí eu fico contente, porque eu completei meu álbum. Como que eu completei? Trocando. Então, se um pensamento tem que colar no outro, né? Se eu percebo que o que eu preciso eu já tenho, e que eu tenho coisas além do que eu preciso, então eu tenho sobra. Se eu tenho sobra, eu posso trocar. E posso trocar pelo que eu preciso. Forte, hein, João? Olha, isso acho é que abundância. Já quero assistir esse podcast já. Nossa, João, então você é milionário, né? Não, porque a abundância ela não está relacionada ao dinheiro.
quando a gente vincula a abundância ao dinheiro, e não tem problema se a gente pensar assim, não, eu preciso de tanto de dinheiro. Tudo bem, é seu requisito. Vai buscar. Mas não necessariamente precisa ser isso. E aí, a hora que eu começo a entender o que eu preciso, de fato, eu começo a trocar a figurinha pela que eu preciso. Porque não adianta trocar figurinha repetida por figurinha repetida. Verdade. Não é verdade? Não vai preencher o álbum. E aí eu quero contar uma coisa da minha filha, quando ela colecionava figurinha. Ah, tá. Pode? Pode. Eu achei o máximo. Eu não sei se ela vai lembrar. Isabela, lembra aí. Ela levou um bolo de figurinha pra escola. Porque eu ensinei ela, falei, olha, leva pra escola e troca. Essa menina voltou super feliz da escola com 5 figurinhas. E aí eu falei, cadê o bolo de figurinha que eu te dei? Ah, pai, você falou pra eu trocar. Falei, legal, cadê as figurinhas? Aqui. Mas você tinha, sei lá, 50, você tá com 5. Porque eram repetidas, pai. E eu troquei pelas que eu precisava. Oh. Muito bom. E ela tava feliz. Olha isso. Oi, mas Isabela. pra mim foi um absurdo, porque ela trocou 50 por 5. Olha como que é, né? Olha que é o meu pai. Incentivou, ela fez, ela entendeu como que era pra ser feito, não era pra ficar com figurinhas repetidas, não fazia sentido. E aí não foi do jeito que você queria. Não, né? Mas veja como é interessante, né? Ela trocou pelo que ela precisava. Isso é abundância. Mas na minha mente já, né, adulta, não, você não pode trocar 50 por 5. Te passaram a perna. Né? Não, realmente enrolaram ela, né? Trocaram 50 por 5. Mas, o que importa, a questão é, ela estava se sentindo o quê? Abundante, feliz, próspera. Ela não estava se sentindo roubada e nem com falta das 50 figurinhas que ela trocou por 5. Percebe? E ela estava feliz com aquele gesto, né? Agora, eu estava sentindo falta das figurinhas, né? E achando aquilo ali um absurdo, sofrendo pela escassez, né? Porque perdeu aquelas figurinhas ali. Olha aí, eles são pros pais, hein? Que às vezes está tentando desenvolver uma nova forma de pensar, ajudar o filho a ter uma nova forma de pensar e, no entanto... Mas eu não acho justo trocar 50 figurinhas por 5. Porque depois, no próximo episódio, a gente traz a resposta. Isabela, cansada. Vai aí nos comentários e conta como é que foi essa história. Como é que você se sentiu? Porque ela pode contar isso depois, né? Ô, Mônica, mas eu já trouxe aqui vários exemplos e você não trouxe ainda um exemplo que seu. então, mas você foi falando e eu fui lembrando. Numa determinada fase da minha vida que eu tive um problema financeiro muito grande, muito, muito grande, eu criei um trauma e eu tinha medo de olhar a minha conta do banco. Eu tinha medo físico, sim, eu sentia reações físicas. E aí eu chegava a me endividar porque eu não olhava o dinheiro que tinha entrado na conta, eu não olhava o que tinha caído na conta, e para eu abrir essa conta era uma tortura. João, eu fiquei tantos anos assim, eu tinha medo de acessar a minha conta, porque na minha cabeça eu estava sempre devendo, que depois de uns anos eu fiquei 2 anos sem ter conta no banco para me liberar, porque eu tinha muito, muito, muito medo e eu não entendia, mas eu fiquei com trauma mesmo, eu levei isso na terapia para tentar entender, porque aquilo estava me prejudicando, porque a sensação que eu tinha, eu estou sempre devendo, e no começo não estava, mas depois aconteceu. Só que aí eu já não queria mais acessar a conta, porque ia acontecendo isso. Eu acho que se eu tivesse tido essa conversa que eu tô tendo agora com você, sobre a falta, teria sido um pouco diferente, mas ficava muito forte, né? De vai faltar, o dinheiro não vai dar, né? A escassez ainda tá muito ligada à questão financeira, para mim, ainda é uma emoção que se conecta muito ao financeiro, que é o que eu venho trabalhando até mentalmente, emocionalmente, né? Das outras questões, eu acho que eu já melhorei muito da questão do meu tempo de estar
presente, de estar feliz no agora, né? Eu até falei no outro episódio, né? Não precisa repetir aqui, mas de estar presente neste momento, de não ficar esperando, quando eu for viajar, quando eu tiver as férias, né? Quando eu fizer o meu mestrado e quando isso acontecer, não ir viver mais nessa emoção que está lá. Então, isso já melhorou muito. Mas essa questão do financeiro, da conta, me abalou muito. E engraçado, né, que a gente vai tendo esses sentimentos e essas experiências e começam a aparecer pessoas relatando comportamentos parecidos com o teu. Né, que tem muito medo da conta, que não quer mexer em conta, que evita um monte de coisa, e aí você tenta explicar, olha, mas vai te dar um conforto maior se você fizer esses débitos assim, se acontecer assim, se você conseguir conversar com alguém, se você conseguir pedir uma orientação. Mas é incrível como você parece que vai atraindo mesmo, né? Pessoas que começam a ter esse pensamento e esse comportamento. Então, hoje, eu não tenho mais tanto, né? Gente, não tô nadando dinheiro, ainda não tá assim, né, João? Tô esperando o João ganhar na Mega Sena, me dar uma parte que me cabe. Brincadeiras à parte. Mas isso é muito presente e foi aonde, desse tempo que eu comecei a ler sobre escassez, que eu comecei a ver o quanto eu colocava foco nisso, sabe? E o quanto isso ia acontecendo, né? Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e você falou agora no começo do episódio, essa coisa de você viver com a metade do salário, você ter só dinheiro para metade das contas, né? O salário, eu sabia que só pagava metade das minhas contas. O quanto isso, se você não tomar conta, te engole, né? Você vai ampliando isso. E a emoção que isso te gera horrível. E eu acho, Mônica, que essa condição, ela é comum de muitas pessoas. De já saber que ela vai receber no próximo mês menos do que ela tem para pagar. Não acho que isso não é comum. Isso é muito comum. O que a gente tem que tomar cuidado é da importância negativa que a gente dá para isso. Porque quando eu me apaixono por uma falta e relato ela o tempo todo para mim, aquilo me traumatiza e me marca. É verdade. Então, por exemplo, se eu tenho medo da minha saúde faltar, e eu tenho um medo tão grande, que isso vai me tornar uma pessoa hipocondríaca. Então eu vou desenvolver uma doença pautada, né, um distúrbio pautado pelo medo da minha saúde me deixar na mão, faltar. Se eu tenho, por exemplo, medo de não ter tempo, né, medo de faltar tempo para fazer as coisas, então eu vou começar a me pautar por isso. O tempo todo. Você sabe que essa coisa do medo de tempo, né? Às vezes eu lembro que no começo do Instituto Oer, eu ficava naquela ansiedade, porque a gente ia ter um treinamento e tinha que sair de madrugada, não sei o quê. Eu lembro que eu ficava numa ansiedade tão grande que eu não ia acordar, que eu mal dormia. Aí você não dormia. Eu não dormia. Aí acordava de madrugada, eu falava, nossa, mas ainda posso dormir mais um pouco. Aí eu ficava naquela coisa, o resumindo. medo de faltar o tempo faz com que falte o tempo. A ansiedade toma conta, né? Exatamente. E aí a gente não tem esse controle. Então, né, se o medo de ficar doente me torna doente, que é uma doença, hipocondria, né? Eu vou ficar doente achando que eu sempre tô doente. Se o medo de não ter tempo me deixa ansioso e faz com que realmente eu perca tempo, será que o medo de não ter dinheiro não me faz não ter dinheiro? Será que o medo de não ser amado me faz não ser amado? Será que o medo de tudo aquilo que eu acho que falta pra mim não me afasta daquilo que eu preciso? Então a falta é boa. O medo da falta me afasta da solução. É muito bom, hein? Porque é o que você falou. Eu não olhava a minha conta. Eu não olhava. O medo de faltar, de constatar que falta,
fez com que você não olhasse sua conta e não diminuísse o problema. Você podia atuar ali para diminuir o problema. Era um problema, era uma falta. Né? E quando eu sei que falta, eu vou buscar. Agora, quando eu não sei que falta porque eu tenho medo de saber, eu não vou buscar. Como que eu vou buscar o que eu não sei? Não sabe nem, não sabe nem por onde começar. Né? E é legal que você tá falando, que tá me vindo na cabeça um desenho, né? Quanto tudo parte primeiro do nosso interior para depois ir pra gente se relacionar com o externo. Quanto tudo é um começo onde você precisa respirar, parar e se enxergar, né? Ter uma autoconsciência para poder se conectar com o externo, para poder movimentar e dar os passos que precisa. Não dá para... a gente não tem como comprar tempo, né? Não tem como comprar uma quantia de dinheiro, não tem como comprar uma quantia de afeto, né? Se a gente não para e não se relaciona com pessoas que tenham uma troca saudável ou que estejam dispostos a nos ouvir e nos ajudar, a gente não sai desse estado, né? Desse estado mental. E aí me faz pensar também num ponto que é o seguinte. Muito se fala há muito tempo sobre força do pensamento, sobre pensar positivo. E aí eu ouvindo agora você me falar tudo isso, me deixa muito mais claro que existem pessoas que se sentem muito bem e acreditam muito nessa questão da força do pensamento. Mas também existem pessoas que têm a sua resistência em relação a essa fala. Só que eu não quero aqui levantar a bandeira para dizer, olha, começa a ter essa forma de pensar. Eu não estou aqui para falar qual é a forma certa ou errada. Mas vale se atentar que todas as vezes que eu tô dando ênfase para essa falta de forma negativa, que eu tô paralisando, como é que tá o meu entorno? Como é que tá os meus resultados, a minha fala, né? Os meus sentimentos? Como é que estão as pessoas ao meu redor? Como as pessoas estão se sentindo? E aí eu acho que tem uma linha muito tênue entre a força do pensamento e a ação. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito em falar para o outro, olha, para de pensar assim, porque pensar assim, mas eu gosto muito de entender o que é que faz com que a pessoa pense assim. Porque eu acho que vai ser mais saudável para mim, para o outro e para o ambiente que essa pessoa tá. Eu acho, Mônica, que essa coisa mística de a força do pensamento, né? Eu acho que isso é balela. Nossa, olha, gente. Não existe uma mística da força do pensamento. Né? Eu não vou movimentar essa caneca aqui. Não é porque eu quero muito que vai parar uma pessoa ali e vai me trazer uma maleta de dinheiro. Não. Agora, o que você pensa influencia em quem você é. Isso sim. Então, as pessoas acham, às vezes, quando se fala de força do pensamento, que a gente está falando... ou querendo dizer que se eu pensar muito, vai acontecer. Não. Mas pensar te estrutura, te modifica. Quais figurinhas faltam para você completar o seu álbum? Se você não sabe quais são as figurinhas que faltam para você completar o seu álbum, como você vai completar? E é por isso que você precisa buscar um equilíbrio emocional. Não, mas todo mundo fala em equilíbrio emocional. Busca um estado adequado para você. Para que você possa se movimentar e sentir... E mudar essa realidade, né? Sim. Tentar arrumar o seu guarda-roupa, né? Sim. Eu vejo... E comigo acontece muito isso, viu, João? Se eu estiver com o meu guarda-roupa muito bagunçado, tem algumas coisas que já não estão fora do lugar. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos. Topa? Deus, até beber água. Eu também entro no exercício. Eu queria que a gente pensasse aqui o seguinte. Improvisado, hein, pessoal? A gente não combinou, né, Mônica? Nada foi combinado. Ela topa sempre. Não, nem sempre. Vamos fazer o exercício do álbum. Quais são as figurinhas que faltam e quais são as figurinhas que eu tenho sobrando? Quando a Mônica pensa na Mônica, quais são as figurinhas que faltam hoje para completar seu álbum? Dinheiro. Hoje que mais? Dinheiro, um pouco mais de saúde, né? Né? É isso, João. Porque eu tô feliz com o meu peso,
Tô feliz com as minhas relações pessoais. Dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Tô devendo gente, João. Preciso pagar as pessoas. E assim, pessoal, quando a gente fala assim, que figurinha tá faltando? Uma do Brasil. Serve qualquer uma? Não. Ela precisa, não precisa falar, mas ela precisa saber quanto de dinheiro que ela precisa. Quanto? Por quanto tempo? Ah, não, eu preciso ganhar X reais todo mês. É isso aqui que eu preciso. É essa figurinha que eu tô buscando. Certo? Ok. E a outra coisa que você falou? Um pouco mais de saúde, né? Saúde, tá bom. O que é essa saúde? Eu acho que, embora minha gripe, né? Mais disposição, que eu tô meio, né? Então essas são as figurinhas que estão faltando pra você. Aí eu acho que nesse caso, eu preciso de vitaminas, né? Dormir melhor. Agora a pergunta é, quais são as figurinhas que você tem pra trocar? O que a Mônica percebe que tem sobrando pra trocar? A minha vontade de trabalhar, né? A vontade de organizar meus horários aí pra... Quais são os seus talentos que vão gerar interesse nos outros em trocar com você? Eu sou boa pra fazer pesquisa, né? Eu gosto de livros, posso te indicar. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de dar orientações. Mas eu gosto muito de ouvir as pessoas, de ouvir as histórias dela. É o que eu mais gosto de fazer. Posso te ajudar a escrever alguma coisa. Então você percebe? A gente tem que pensar com tranquilidade quais são as figurinhas que faltam pra mim completar meu álbum e quais são as figurinhas que eu tenho sobrando. E aí eu vou procurar pessoas que tenham a figurinha que eu preciso. Não adianta eu procurar aquela pessoa que não tem. Que ela não vai me dar a figurinha que eu preciso. Não adianta eu ir num lugar que ninguém tá trocando figurinha. Porque eu não vou conseguir trocar a figurinha que eu preciso. Ou eu quero a figurinha da Copa, mas eu vou me reunir ali com um pessoal que tá fazendo um outro álbum. Um álbum de, sei lá, que álbum que tem, Mônica? Eu não sei, eu tô álbum por da fora. Barbie, deve ter agora, que saiu o filme da Barbie, né? Agora é a Barbie, né? Então não adianta. Eu preciso identificar onde tá acontecendo essa troca, né? É um ato de coragem, né? Claro. Tem que ter um ato de coragem pra enfrentar essa mentalidade aí, para fazer esse movimento. Por isso que eu vou frisar de novo o que você falou e vou frisar. Não se pode dar apenas a receita de pense positivo. Olha, realmente, mas você precisa olhar. Hoje eu tive essa conversa com uma pessoa que trabalha lá no meu condomínio. Você não vai fechar o seu álbum, guardar na gaveta e abrir ele daqui a um mês, ele vai estar completo. Não você tem que fazer alguma coisa. E você pode estar super feliz num dia de sol radiante, pulou na piscina, correu, fez tudo o que você queria, não adianta. Por isso que esse podcast aqui chama Inteligência Consciente. Porque o que a gente está dizendo aqui é exatamente isso, o significado do podcast. Peraí, eu tenho medo de algo faltar, mas por que eu tenho medo? O que me faz não poder trabalhar nesse assunto, não resolvê-lo? Por que eu não posso trocar? Por que eu não posso ser abundante com os meus pensamentos? Por isso que vale você fazer o seu dicionário, o dicionário da abundância, vamos dizer assim, né? Qual é o significado que você dá para a palavra falta? O que é falta para você, né? Às vezes, tem problema faltar as coisas. Não tem problema. Não, mas entender, né? Por que eu tenho um significado tão ruim, né? Por que quando eu penso em falta, eu bloqueio tanto a minha vida? Por que quando eu penso em falta, eu não consigo agir, não consigo resolver e não consigo falar? Uma coisa, às vezes o que me falta, eu não tenho competência para conseguir. E aí eu não peço ajuda. Eu não conecto a ajuda, porque eu não admito que eu não tenho competência para conseguir aquilo que tá me faltando. Agora você pegou no meu ponto, hein, João? E aí eu sofro. Pedir ajuda para mim é difícil, hein? Então, às vezes, aquilo que tá me faltando, eu não tenho condição de construir sozinho. Eu não vou conseguir. Eu vou ter que nascer de novo, praticamente, para conseguir fazer. Então, eu tenho que aprender a pedir ajuda. Eu tenho que pedir para que alguém me ajude a completar o que está faltando. Eu tenho que interagir. Senão, nunca vai preencher. Nunca vou resolver isso. Né? Então,
Às vezes a gente cria o medo da falta porque a gente sabe que aquilo a gente não consegue resolver. É muito louco isso, hein? E eu acho que isso deve estar num processo já inconsciente, né? Claro. A hora que acabar, eu posso já assistir o podcast de novo? A gente tá falando tudo isso daqui e eu tô refletindo um monte de coisa, né? Pra mim, que vai caindo a ficha. Você fala, olha, ó, aquela figurinha ali que eu não fui atrás, que eu botei, né? Você tá precisando da figurinha do Messi, aí você vai e coloca uma figurinha de um outro argentino ali e finge que completou o álbum. E não é. Não é essa figurinha. Não é verdade. Não tá completo. Não. Esse bilhete não é verdade. Olha. Muito bem, Mônica. Tem livros? Tem. Eu vou. Esse é um tema muito instigante, né? Então, eu não tenho um outro livro, mas o primeiro livro que eu vou mostrar é esse aqui, ó, o Mindset, que a gente já falou dele. Por quê? Aqui está o começo do estudo sobre a mentalidade que a Carol Dweck pesquisa, que é muito conhecido, né? Tem vários livros que falam sobre mentalidade, sobre como o cérebro funciona, mas esse é um livro que ele tem um lado, uma parte muito didática, né? Que fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Que eu acredito muito que isso é um ponto de partida para a gente compreender como é que a gente está pensando. Né? Como é que a gente pensa naturalmente? Essa minha ideia e esse significado da falta está preso em qual mentalidade minha? Qual forma de pensar? Na fixa ou no crescimento? Eu estou resolvendo isso com qual mentalidade? Qual vai ser mais favorável para mim? Para que eu possa me movimentar e confrontar essa mentalidade, para eu confrontar esse meu medo, né? Quando eu penso no medo da escassez, eu tô operando numa mentalidade fixa mesmo? Eu tô acreditando que é assim, vai ser sempre assim, porque minha família foi assim, porque eu não tenho capacidade, né? E aí é um livro que para quem ainda não leu, eu sugiro que leia. Para quem já leu, eu sugiro que releia, porque livro é assim, né? Ele tá sempre atual, ainda mais esses daqui. E aí um outro livro, que foi um livro que eu peguei na internet, que eu já até estou pedindo já o livro, né? Ele chama Escassez, uma nova forma de pensar a falta de recursos na vida das pessoas e das organizações. Ele é da editora Best Business e os autores são Sandy Mulainata, nossa, o nome bem difícil, me desculpem, viu, autores? Estou falando errado. E Eldar Shafir. É um livro que está na Amazon, inclusive. A capa dele te causa uma vontade de ler, porque ele aborda muito essa questão. Ele traz estudos que eles fizeram, pesquisas com pessoas que têm mentalidade de escassez, né? E o quanto é positivo e negativo toda essa questão. É um livro que eu recomendo muito, que eu ainda não li, mas eu li uma sinopse, eu li algumas indicações e já está na minha lista para ler. Quem sabe a gente faz uma leitura colaborativa, ou depois eu conto aí nos comentários sobre esse livro. Muito bem. O livro Mindset eu acho fantástico, né? Porque principalmente quando a gente entende o mindset fixo. E a gente entende que muitas vezes a gente foi educado para construir essa ideia de que eu tenho um mindset fixo, de que o que eu sei eu já sei, o que eu sou eu já sou e vou continuar igual. Um time que tá se ganhando não se mexe. Ou o que tá perdendo vai perder sempre. Né? E é engraçado que a gente tem exemplos o tempo todo na vida de que tudo muda. O tempo todo, né? E a gente insiste muitas vezes numa mentalidade onde tudo se repete. E quando a gente, fazendo relação com o assunto de hoje, né? Quando eu tenho uma mentalidade fixa de que alguma coisa vai faltar, eu não vou conseguir mudar isso facilmente. Porque eu já assinei lá o atestado de que vai faltar. Então vai faltar. Isso aí. Agora, quando eu consigo sair dessa cilada da mentalidade fixa e entendo que hoje não tem, mas eu posso conseguir, é quando a gente muda tudo. Então, o livro Mindset, quando a gente fala de mindset, como eu penso, a minha forma de pensar é o que vai me tirar do medo da escassez. É isso aí. Muito bom.
Muito bom o papo de hoje. Vamos continuar mais umas 2 horas, Mônica? Vamos, mas pode ser esse assunto ainda? Vamos fazer um dia a parte 2 dicionário? do medo da escassez? Parte 2, então. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. A gente pede que vocês abusem aí dos comentários, curtam os nossos vídeos, né? Sigam o canal e vale a pena também comentar e dizer o que você quer que a gente converse aqui. Qual assunto para você é importante que a gente ainda não falou? E aí a gente também pode atender esses pedidos aí dos comentários, né, Mônica? Pode sim. A gente pode abrir uma caixinha. E aí assunto não falta, né? Não Mas falta. se o pessoal pedir, passa na frente da fila. Passa na frente. Vocês estão sempre prioridade, gente. Muito bem. Muito bem, Mônica. Foi um prazer novamente aqui com você. Um abraço aí a todos que estão nos assistindo e até o nosso próximo episódio, né? Tchau, pessoal. Até a próxima semana e ainda não temos o tema. Tchau, tchau. Tchau.